Bom dia, pessoal. Ronilda, Flávio, Severino, Abela, Wellington. Bom dia. Agripino, Eduardo, muito bom dia. Façam um extraordinário dia hoje. Acordaram cedo, né? Segunda-feira. Façam um extraordinário dia. Façam. Façam, é fazer, é você fazer. Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Minha primeira live aqui no TikTok, nessa rede social. Então eu quero me apresentar, né, e falar um pouquinho da escola GOGP, que é Gerando Oportunidades que Geram Prosperidade. É uma escola voltada para jovens e adolescentes, mas para quem também gostar e quiser consumir o conteúdo, também pode. Então meu nome é Lidiane Cavagnoli, eu tenho 42 anos, eu sou casada com o Alex e eu tenho dois filhos, o Henrique, de 22 anos, que também é empreendedor, já. E a minha filha de 12 anos também já é empreendedora, né? Já empreende ali nos ramos dos eletrônicos junto com a gente. Então, eu quero contar uma história para vocês de algo que aconteceu comigo aos 13 anos de idade e mudou, prejudicou a minha vida até os 39 anos, ou seja, foram 23 anos de pura de desperdício, né? De que algo que me prejudicou na minha vida profissional. No finalzinho, eu quero falar um pouquinho sobre qual que é o objetivo da escola e também, tá? Também qual que é a essência, qual que foi a inspiração, de onde que a escola GOGP, Gerando Oportunidades que Geram Prosperidade, da onde que ela saiu, como que ela foi inspirada, qual que era a ideia, né? Da onde que surgiu essa ideia dessa escola para jovens e adolescentes. E se vocês ouvirem essa história, vocês vão ver que é apenas a ponta do iceberg de tudo aquilo que aconteceu comigo na adolescência, que atrapalhou a minha vida profissional, enfim, e também nas outras áreas da minha vida. Então, vou contar para vocês. Na minha época, na época que eu era adolescente, podia-se trabalhar com qualquer idade. Ou seja, com 9 anos de idade eu estava trabalhando já tinha ido trabalhar, já tinha saído de casa para trabalhar, não era nem ido trabalhar, mas saído de casa. Então fui morar com outras famílias para ser babá e empregada doméstica. E com 13 anos de idade eu fui para uma casa, né, cuidar de uma criança e fazer trabalhos domésticos, inclusive o almoço. O que aconteceu? Quando a gente está na fase da adolescência, a gente não tem uma percepção das coisas, né, do nosso mundo ao nosso redor. A gente não tem aquela percepção das coisas como elas são feitas, que um adulto tem. E eu fui trabalhar nessa casa e eu era responsável então inclusive pelo almoço, né? Então eu acordei cedo, fiz as minhas tarefas domésticas e próximo do meio-dia eu fui para a sacada desse apartamento, era um apartamento. Fui para a sacada do apartamento e eu me distraí. Eu literalmente viajei na maionese e me distraí. Quando eu me dei conta, quando eu atinei, que eu voltei para dentro, a minha chefe, a minha patroa, né, a gente chamava de patroa, a minha patroa, ela já tinha chegado e ela estava concluindo o almoço. Ela estava fazendo o almoço, ela estava fazendo aquilo que era minha responsabilidade fazer. E ela simplesmente não me falou nada. Naquele momento, eu tive um constrangimento dentro de mim tão grande, um sentimento de que eu não tinha cumprido com aquilo que era minha responsabilidade, que eu não tinha, enfim, que eu não tinha cumprido, né? E aquele sentimento acabou, tá? Que me fez passar mal, me fez literalmente
ficar desestabilizada. Só que para uma adolescente de 13 anos, ela não sabe, ela não tem essa percepção do que ela está sentindo. Ela simplesmente sente, né? Os adolescentes, quem é adolescente ali sabe. Simplesmente sente. A gente não compreende. O que aconteceu? Eu fiquei tão mal por não ter cumprido com o meu compromisso, que eu me senti incapaz. Eu me senti irresponsável. E aquilo me deixou tão... Eu me senti assim, sem estrutura nenhuma, tá? Para continuar naquele trabalho. Se essa pessoa tivesse chegado para mim e chamado e dito: Lidiane, olha só, eu entendo que tu é nova, eu entendo que tu é novinha, que, né? Mas eu preciso que tu se foque, eu preciso que tu preste atenção, eu preciso que as coisas estejam resolvidas. Se essa pessoa, que era uma pessoa adulta, tivesse chegado para mim e dito assim: Lidiane, vamos conversar. Ó, isso não está sendo feito conforme eu preciso que seja feito. Então, isso não aconteceu. Ela simplesmente me olhou de uma forma que me fez sentir incapaz, né? Que me fez eu me sentir, como é que eu vou achar esse termo? Eu não consigo, como se eu não prestasse para nada. Tipo assim, tu não serve para nada, tu não dá certo, sabe? Tu não dá certo para trabalhar aqui. O que aconteceu? Eu saí de lá. Eu pedi demissão, tá? Eu pedi demissão. E a partir daí, eu tinha 13 anos de idade. Os meus empregos não duravam mais que 3 meses. Não duravam mais que 3 meses. Toda vez que eu estava num trabalho e que eu falhasse em alguma coisa, não sei, falhasse num recado que eu não dei, falhasse sei lá, em qualquer coisinha, mesmo que fosse pequena, aquilo me desestabilizava de tal forma que eu não conseguia mais ficar naquele lugar. Não conseguia, e eu acabava pedindo demissão. E eu cresci com isso. Eu fui para o mercado de trabalho com isso. E toda vez que o meu chefe, o meu patrão, o meu líder falava com um pouquinho mais de grosseria comigo, eu já passava mal. Ou seja, completamente desestabilizada. E eu passei por diversos trabalhos. Eu passei por... esse assunto daí é para uma outra live, tá? Eu passei por diversos outros empregos, por diversas áreas, e eu sempre tive problema de relacionamento, tanto com colegas, quanto com chefes, tanto comigo mesmo. Eu nunca conseguia me estabilizar num emprego e dizer, não, eu vou ficar neste trabalho, eu vou escolher essa profissão. E eu nunca entendi isso. Absolutamente nunca entendi. E aí, sabe o que acontece com os adolescentes, com os jovens? Os adultos dizem, não serve para nada, não querem saber de nada. Os jovens adolescentes não querem nada com nada. Isso é o que eu mais ouço, tá? Quando o adulto acontece isso, que eu também passei por... Eu cresci, né, até os meus 39 anos, eu tô com 42, então até os meus 39 anos eu tive esse problema. O que acontecia? O que as outras pessoas que eram emocionalmente estáveis diziam? A Lidiane não para em emprego nenhum. A Lidiane é isso. A Lidiane é aquilo. Enfim. Por que eu quero trazer essa história para vocês, tá? Porque um dos objetivos da escola, GOGP, Gerando Oportunidades que Geram Prosperidade, é trazer uma consciência da percepção do que acontece com vocês todos os dias, na escola, em casa, na rua. Que tudo aquilo que falam para você, tá? Tudo aquilo que falam para você que você não quer nada com nada, que você, enfim, né? Que você
enfim, é um irresponsável, que você é isso, que você é aquilo. A ideia é o quê? Eu tenho, igual a essa história que eu trouxe, eu tenho N histórias, muitas histórias, que me prejudicaram, de coisas que as pessoas falaram, tanto na minha infância, quanto na minha adolescência, quanto na minha juventude e na minha fase adulta também, que me prejudicaram muito, porque as pessoas falam e a gente aceita isso como verdade. A gente aceita como verdade, inclusive dos pais, principalmente dos pais, dos tios, muitas vezes dos avós, né? Então são pessoas que a gente confia, são pessoas que deveriam estar nos orientando, nos direcionando, e o que acontece? Eles proferem palavras, como a gente confia neles, porque a gente tem eles como autoridade, a gente recebe aquilo como verdade, internaliza aquilo, e isso passa a nos prejudicar muito. A gente não consegue desenvolver a nossa identidade, a gente não consegue perceber quem nós somos. Por quê? Porque as pessoas ficam dizendo, tu é isso, tu é aquilo, parará, 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 e a gente toma como verdade e se torna aquilo que eles falam. E a gente perde uma vida. A gente perde uma vida em função dessas pessoas que não te compreendem e que não analisam. E esquecem que já foram adolescentes, esquecem que já foram jovens, esquecem que passaram por esses mesmos problemas, né? E não têm a consciência de que o jovem, a criança, o jovem, o adolescente, ele precisa de pessoas que direcionem ele, que amem, que entendam, que compreendam a mente, o cérebro. Eu tenho um livro aqui que se chama Cérebro do Adolescente, tá? Esse livro, Cérebro do Adolescente, todo mundo deveria ler. Todo mundo deveria ler, tá? Por quê? Principalmente os pais, tá? Para saberem lidar com o adolescente, para saber lidar com as emoções do adolescente. Não é que o adolescente não quer saber de nada, não é que o adolescente não tem foco, não é que o adolescente não quer estudar. Existe, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, existem construções, né? A gente é construído de formas, através de quem nos criou, né? Com as pessoas, com o ambiente que a gente convive, com as situações que aconteceram com a gente, que vão provocando algumas instabilidades emocionais que a gente leva da barriga da nossa mãe para a nossa infância, da nossa infância para a nossa adolescência, da nossa adolescência para a nossa vida adulta, da nossa vida adulta para a nossa velhice. Quantas pessoas mais velhas você enxerga que são desrespeitosas? E aí o que a gente faz? Ah, mas a pessoa, eu ouço muito dos mais velhos, né? Ah, porque tu tem que respeitar porque a pessoa é mais velha. E a criança? A criança que tem 2, 3, 5 anos, por que ela tem que ser educada? Por que ela não pode desrespeitar? Porque ela não tem noção do certo e do errado. Por que o mais velho tem? Por que o mais velho tem esse direito de desrespeitar as outras pessoas? Não importa a idade que tu tá. Se tu é criança, tu tem que ser direcionada pelos teus pais e educado. Se tu é velho, tu também tem que respeitar. Tu tem que respeitar os mais jovens. Tu tem que respeitar os adultos. E você tem que respeitar as pessoas da tua idade também. Não existe esse negócio de porque a criança pode desrespeitar, porque é mais velho pode desrespeitar, né? Então, eu vejo que a gente é construído, a gente é mal direcionado, a gente é mal compreendido. Hoje eu tô com 42 anos e eu tô me preparando para a vida, para a terceira idade. Parece bobagem, né? Mas é verdade, eu tô cuidando da minha saúde, eu tô cuidando de todas as questões para que eu tenha uma vida melhor na minha próxima fase da minha vida. Quando a gente é criança, os pais têm que cuidar para que a gente tenha uma adolescência saudável, uma juventude saudável. Quando a gente é adolescente, é primordial que a gente tenha essa consciência, que é o objetivo da minha escola, né, da nossa escola, que é o quê? É trazer essa consciência para vocês, jovens adolescentes, que vocês têm que se preparar, vocês têm que ter autoconhecimento, vocês têm que compreender as emoções, vocês têm que compreender as tuas atitudes. Por que tu não consegue estudar? Por que tu não tem foco? Por que tu tá preguiçoso?
Por que que tu não tem vontade de daqui a pouco ajudar tua mãe em casa, né? Agilizar ali as tarefas domésticas. Por quê? Por que que acontece? Por que que tu tem esse sentimento? Por que que tu sente medo? Por que que tu tem aqueles momentos de euforia e aí você vai para as festas com os teus amigos e extrapola na bebida, muitas vezes até nas drogas, né? Por que que tu sente isso? Então, o objetivo da escola é o quê? É trazer essa consciência de quem tu é, da tua identidade, né? Para quê? Para que não se perca mais essa geração. Nós já temos uma geração que foi muito prejudicada. Então, agora a gente tem que ter essa percepção que nós precisamos, essa geração de agora, de jovens adolescentes, eles precisam entrar para a vida adulta de forma diferente. Então, agora eu quero falar um pouquinho sobre o objetivo da nossa escola. Opa. O objetivo da nossa escola e como que a gente decidiu criar essa escola, tá? Eu tive uma inspiração bíblica, tá? Que é de Neemias, né? Um dia eu estava chorando muito, eu estava muito desesperada, porque eu percebi que os jovens adolescentes, né? Na verdade, foi quando eu comecei a fazer essa autoanálise e eu percebi que na minha infância e na minha adolescência aconteceram inúmeras situações que impediram que eu tivesse uma vida adulta de sucesso, que eu tivesse um trabalho bom, que eu tivesse um emprego bom, que eu tivesse dinheiro, que eu tivesse sucesso em todas as áreas da minha vida. Quando eu cheguei aos meus 39 anos, eu me dei conta que eu tinha passado por 1000 empregos, que eu não tinha dinheiro, que eu tinha dívidas, que o meu casamento era muito ruim, não eu e o meu marido ruim, mas o casamento ruim. E os meus filhos, eu não tinha direcionado eles de forma correta. Graças a Deus, eles automaticamente se direcionaram. Tá? Eles têm uma cabeça muito boa, os dois. E aí, buscando essa cura lá na minha adolescência, buscando essa cura lá na minha infância, o que aconteceu? Eu descobri que o nosso ponto que impede do adulto se tornar um adulto saudável é a adolescência. Como eu comecei a me curar através de um processo de autoconhecimento, buscando as respostas lá na minha infância, na minha juventude, eu compreendi o que eu tinha que fazer da minha vida. E aí veio mais uma questão assim que foi muito valorosa para mim. Tudo aquilo que para mim eu achava muito ruim, de não ter parado em emprego nenhum, e eu passei por várias áreas. Financeiro, passei na área contábil, passei pelas 3 áreas, contábil, fiscal e departamento pessoal. Fui gerente de loja, trabalhei no comércio, tinha tido meu próprio negócio, né? Tinha empreendido já. No passado fui babá, fui doméstica, fui caixa de supermercado, fui repositora de supermercado. E isso me trouxe um conhecimento absurdo. Absurdo. Quando eu me dei conta de que tudo que eu tinha passado era conhecimento que eu tinha adquirido, porque assim, toda vez que eu entrava numa função, eu me jogava de cabeça. Então eu aprendia tudo, logo eu estava desmotivada, porque aquilo não me trazia mais nenhuma satisfação, né? Então eu queria aprender coisas novas. E aí o que aconteceu? Eu descobri que eu tinha ouro na minha mão. Que tudo aquilo que tinha acontecido durante esses 23 anos que eu não parava em emprego nenhum, e que eu mudava de área, e que, enfim, aquilo que eu achava que era um problema, que era um estado de fracasso para minha vida, eu descobri que aquilo era ouro puro. E aí, então, veio a inspiração para a escola, né? O que aconteceu comigo? Eu estava num momento chorando, né, desesperada, porque eu pensava assim, meu Deus, eu descobri tudo isso, como que eu vou fazer para o jovem adolescente compreender que ele pode fazer qualquer coisa, que ele pode ser quem ele quiser, que ele tem capacidade, que o que atrapalha a vida da gente são os medos, os bloqueios, as palavras malditas sobre as nossas vidas, enfim, uma série de coisas. E aí, movida
pelo Espírito Santo, que eu estava orando muito, eu estava com conversando muito com Deus, eu estava conversando muito com Deus. E aí ele me deu uma inspiração, que foi do livro de Neemias da Bíblia. Foi no livro de Neemias. E lá em Neemias, vou contar rapidamente. Existe o muro de Jerusalém, que existe até hoje, né? Esse muro de Jerusalém, ele tinha sido destruído e o povo de Israel tinha sido levado cativo pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. Se vocês estudam, ou vocês já estudaram, ou vocês vão estudar, ou vocês sobre a história, né? Sobre o rei Nabucodonosor. Então eles foram levados cativos. E esse Neemias, ele era copeiro do rei. E aí o que acontece? Quando ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém estavam destruídos, ele se levantou, ele chorou, ele orou e ele jejuou. E aí ele se levantou para reconstruir esses muros de Jerusalém. E naquele momento que eu estava lendo, eu me dei conta que nós precisávamos reconstruir algo que foi perdido para com os jovens. Essa geração inteira foi perdida e nós precisamos reconstruir. É como se nós fôssemos reconstruir esse muro de Jerusalém, essa proteção, isso que faz com que o povo se identifique. O muro de Jerusalém era o quê? Era o que protegia o povo, era o que identificava o povo de Jerusalém, o povo de Deus. E dessa mesma forma, a gente precisa reconstruir essa geração. Só que Neemias não reconstruiu sozinho. Neemias pegou algumas pessoas, tá? Ele comandou a reconstrução, mas ele tinha os seus, muitas pessoas, né, estrategicamente, que ajudavam ele a reconstruir. O que acontece com o que eu quero com a escola? Que cada cidade do Brasil exista uma pessoa ou algumas pessoas que possam estar replicando, tá, essa estratégia da escola com os adolescentes. Então a gente vai estar fazendo, a partir de agora a gente vai estar desenvolvendo uma estratégia para que cada cidade do Brasil exista um grupo que esteja reconstruindo dentro da sua cidade os valores, a capacidade, a autoestima, o objetivo de vida, uma missão para os jovens adolescentes. Porque quando toda essa geração se for, morrer, quando esse governo morrer, quando os deputados morrerem, quando os senadores morrerem, outras pessoas estarão assumindo esses cargos, assumindo esse governo. Quando os pais de cada família se forem, são esses filhos que vão estar no lugar. São esses filhos que vão assumir a casa, vão montar outras famílias, outros núcleos familiares. E a gente precisa preparar esses adolescentes, a gente precisa preparar esses jovens para que eles saibam. E se nós que somos adultos, nós não direcionarmos eles, pararmos de criticar. Porque antigamente, dizem, porque antigamente na minha época não era assim, porque hoje os adolescentes não querem saber de mais nada. Só que antigamente, os pais direcionavam os filhos, os pais educavam os filhos, os pais, eles tinham existia uma cultura dos filhos substituírem, dos filhos assumirem, né, o posto dos pais, aquela coisa toda. Hoje, por que não é que o jovem está perdido, o jovem não quer nada com nada, é porque os pais não direcionam. E eu tenho certeza que vai ter pais aqui dizendo, não, porque eu dou conselho para o meu filho, porque não sei o quê, e ele não me obedece. Às vezes, não é com palavras. Às vezes é com atitudes. Às vezes é chamando um filho, desde pequenininho, tá? Desde pequenininho, colocar ali, vamos cortar uma cebola, vamos cortar uma carne, vamos cozinhar, vamos aqui, ó, a mãe vai varrer o chão, o papai vai tirar o pó, você ajuda o papai a tirar o pó. São esses valores que não se passam para os filhos. Eu, com 9 anos, já trabalhava fora.
Com 5 anos, a gente morava no interior, então tinha que ir para a lavoura. De manhã, acordar e ir para a lavoura. De tarde, estudar. Ou brincar, tinha os momentos de brincadeira. Então, o meu pai e a minha mãe me direcionavam, né? Me direcionavam, porém, me direcionavam no sentido de saber que tinha que trabalhar, de saber que tinha que fazer as coisas, que tinha que ajudar em casa. Então, a gente tinha uma direção. A gente podia até não obedecer. Hoje, as crianças, elas estão perdidas. Elas fazem o que querem. Aí elas entram na adolescência, elas querem continuar não fazendo nada, ou fazendo o que querem. Então, existe um erro ali, existe uma brecha existe um abismo que foi criado entre pais e filhos, que precisa ser reconstruído. Então, o objetivo da escola é, sim, falar muito do mercado de trabalho, desde uma elaboração de um currículo, desde como se apresentar uma entrevista de emprego, desde como crescer dentro de uma empresa, né? Que isso é muito importante. Dinheiro é muito importante. Quem é que é feliz não tendo nada? Né? Não tendo, tu pode até por um determinado tempo pensar, cara, eu estou passando por uma fase, eu vou à luta e vai dar tudo certo. Mas tu não pode passar uma vida inteira sem grana. Tu não pode passar uma vida inteira, chegar na tua velhice e não ter conquistado nada. Então a gente vai falar muito de mercado de trabalho, de como crescer dentro da empresa. É muito assunto, é muita preparação técnica, mas não existe como tá? Eu tive várias oportunidades, mas eu não consegui evoluir dentro daquela oportunidade, eu não consegui crescer dentro daquela oportunidade. Por quê? Porque eu não tinha, eu emocionalmente estava instável, né? Eu não tinha estabilidade emocional. Claro que isso agora me beneficiou, por quê? Porque eu só vou conseguir cumprir com o meu propósito de vida por conta de tudo aquilo que me aconteceu, né? Graças a Deus, Deus cuidou dos meus pensamentos, Deus me direcionou, Deus me atinou, Deus está me usando para fazer esse algo que é muito maior. Então, sim, eu fui beneficiada, mas quanto eu sofri, né? Quanto foi maçante. Então, a gente vai fazer toda primeiramente, o lado, saber qual que é a tua identidade, saber qual que é a tua, o teu propósito de vida, o teu valor, sabe? Qual que é a tua missão, qual que é a tua utilidade nesse mundo, qual que é a tua responsabilidade. Jovem adolescente, qual que é a tua responsabilidade com este mundo, com as pessoas que estão ao teu redor, com a tua mãe, com o teu pai. Normalmente o adolescente pensa assim, não, porque quem tem que cuidar de mim é meu pai e minha mãe. Quem tem que, né, quem é o cabeça da casa é meu pai e minha mãe, então é eles que têm que cuidar de mim. Mas tu também tem uma responsabilidade com o teu pai e com a tua mãe, com os teus irmãos, com a casa onde tu vive, com a cama onde tu dorme, com a louça que tu come, né? Com os teus estudos, com o teu professor em sala de aula, com a empresa que tu vai trabalhar ou que tu já trabalha. Outra situação é emprego, tá? Muitas vezes, qual que é a noção que a gente tem de empresa? A empresa daí daí tu pensa assim, porque meu chefe anda de caminhonetão e eu ganho uma mixaria. Cara, o teu chefe anda de caminhonetão porque ele trabalhou. Porque a vida de empreendedor, e isso me deu essa noção também, tá? Porque eu empreendi 2 vezes, agora eu tenho meu negócio novamente, e a gente trabalha dobrado. Não é porque a gente não está lá na produção, né, fazendo as peças, vendendo, cuidando das vendas, que a gente não trabalha. Tem muitas outras coisas, e isso também eu vou falar muito aqui. Tanto aqui quanto lá no YouTube, né, a gente vai replicar as informações. Cara, é muito trabalho, é financeiro, é marketing, é gestão de pessoas, é família, é muita coisa para se fazer num dia só. Então você tem que ter uma noção do que é empreender. Para quando você entrar dentro de uma empresa, valorizar. Aí tu pensa assim, mas aí eu tô lá e aí eu não sou valorizada, eu busco conhecimento, eu me especializo. Cara, sai de lá e vai para outra oportunidade. Gera uma outra oportunidade para ti. E vai crescendo e vai buscando aquilo que tu precisa, né? Então, a escola, tá? A escola, ela vai tratar de tudo que é importante, tudo que é essencial para a tua vida. Espiritual, profissional, emocional,
familiar, saúde, todos os pilares da tua vida, todos. E essa escola, ela vai existir em cada cidade desse Brasil. E as cidades grandes vai ter mais núcleos em bairros e a gente vai estar expandindo. Por quê? Porque a gente precisa reconstruir os muros de Jerusalém. A gente precisa reconstruir isso que foi derrubado, que foi perdido, que está estatelado no chão, né? Que foi levado cativo. Quantos adolescentes estão perdidos com drogas, né? Drogas, morrem todo dia. Quando eu abro aqui na minha cidade tem o Leovê, que é um jornal, né? Uma rádio que publica as notícias. Aí tá lá, adolescente de 15 anos morto com confronto com a polícia. Adolescente preso porque não sei o quê, por tráfico de drogas. Adolescente mata não sei quem, né? Então, cara, eu vejo que eu tô atrasada nesse trabalho. Eu estou atrasada. Toda vez que eu vejo uma notícia assim, eu percebo que eu estou atrasada nesse trabalho. Então a gente precisa, essa semana eu quero fazer todos os dias as lives, eu quero começar a movimentar isso, por quê? Porque estamos atrasados nessa reconstrução dos muros, né? Na reconstrução dessa geração que está sendo perdida, que está sendo destruída, levada a cativo pelo crime, pelas drogas, pela falta de valor, pela falta de direcionamento, né? Teve tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala para Pedro, né? Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, ele repete isso 3 vezes até que Pedro fica muito entristecido, porque Pedro diz, sim, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus continua, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. E aí eu fui pesquisar o que significava apacenta minhas ovelhas. Não, apacenta, né? Apacenta a gente pensa assim, cuidar, né? O sinônimo de apacenta é direciona, direcionamento. Os jovens, eles precisam de direcionamento. E é isso que a escola GOGP vai fazer. Direcionar os jovens para a família, mundo do trabalho, espiritual, emocional, saúde, todos os pilares da vida, tudo aquilo que eles precisam. Então, a partir de amanhã, novamente, estarei aqui para tá contando uma outra história e estar falando novamente sobre outros assuntos e coisas que são importantes, e a gente vai começar esse movimento forte. Começando aqui pela minha cidade, a gente vai expandir isso para todo o Brasil. Eu conto com a audiência de vocês, com a ajuda de vocês. Se puderem deixar nos comentários situações favoráveis ou situações que vocês passam, ou tanto os pais quanto filhos, né? Tanto os pais quanto os jovens adolescentes. Deixem ali nos comentários as situações que vocês passam, ou se vocês resolveram de tal forma, como que é a vida familiar de vocês, como que é a vida com os adolescentes dentro de casa, para a gente estar podendo ajudar, direcionar e fazer um trabalho que realmente vá ter assertividade, que realmente vá reconstruir, que vá preencher essa brecha aí que se abriu nessa geração, tá bom? Tenham todos um bom dia, façam um extraordinário dia, né? Esse façam às vezes a gente pede, eu peço lá para Deus, quem faz oração, né? Deus abençoe o meu dia. Não, é você que tem que fazer um bom dia. É você que tem que pegar os seus desafios, as suas adversidades, os seus problemas, fazer escolhas e fazer um extraordinário dia, certo? Então Deus abençoe vocês em tudo que vocês forem fazer.